O Supremo Tribunal Federal vota hoje se governadores e prefeitos têm prerrogativa para proibir celebrações religiosas presenciais como cultos e missas na pandemia. O julgamento acontece após ministros da Corte divergirem sobre o tema. Nunes Marques determinou no sábado que estados e municípios não podem vetar as celebrações religiosas. Em outra ação, Gilmar Mendes decidiu na segunda-feira manter a proibição do governo de São Paulo e enviou o caso ao plenário. 7 entidades interessadas no debate falam por 5 minutos cada. Também falaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o agora Advogado-Geral da União, André Mendonça. Vamos acompanhar um trecho da fala de André Mendonça. A comunidade cristã, ela nasce, cresce e até os dias de hoje existe, não apenas para um ato de adoração a Deus, mas para um compartilhar comunitário de vidas, de experiências, de alegrias, de tristezas, de sentimentos, de dores, de esperança e de amor. À luz do cristianismo, sem compaixão, não há culto a Deus. Sem vida em comunidade, não há cristianismo. Do contrário, nós estaríamos tratando da mera expectativa de uma reunião de pessoas para se ajuntar em determinado momento do seu dia e das suas vidas. Tanto não é isso que Jesus Cristo, conforme relata São Mateus, disse: por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Se é assim, de modo mais prático, do que é que nós estamos tratando? Nós estamos tratando da seguinte discussão: se em momentos de calamidades públicas, o que prevalece é a Constituição ou valem outras regras? Bom, então o Advogado-Geral da União, André Mendonça, e nós vamos agora ao vivo ao Supremo Tribunal Federal. Quem vota nesse momento é o ministro Gilmar Mendes. Constitucionais. Também por isso, o controle judicial das restrições veiculadas por medidas de proteção à saúde deve observar parâmetros racionalmente sustentáveis próprios à representação argumentativa. Na busca por demarcar tais parâmetros, é premente partir do pressuposto de que os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibição de intervenção. Veiculam um postulado de proteção. Consectariamente, e utilizando-se a expressão de Canários, recentemente falecido, e ontem mereceu uma justa homenagem na turma por parte do ministro Edson Fachin, Canários, que sempre nós citamos com muito proveito, ministro Fachin. Diz o seguinte: pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição de excesso, mas também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Não apenas, portanto, um Übermaßverbot, mas também um Untermaßverbot. Assim, na dogmática alemã, é conhecida a diferenciação entre o princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente ou deficiente. Então, ministro Gilmar Mendes, o julgamento continua. Nós vamos a Brasília agora. José Maria Trindade já conosco para abrirmos aqui essa nossa roda de comentários. Tudo bem, Zé? Boa noite. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Pois é, olha, é um julgamento muito importante. Lembrando que foram 2 decisões monocráticas, a do ministro Nunes Marques e a do ministro Gilmar Mendes, e mais a terceira, que seria uma decisão provavelmente diferente das 2, do ministro Luiz Fux. E aí ele preferiu levar ao plenário e isso está acontecendo neste momento. A parte inicial, como você disse aí, foi tomada por depoimentos dos advogados, dos amigos da corte, chamados amigos cures, e depois, agora, começa o julgamento propriamente dito. Em debate aqui está mais um direito constitucional que está sendo ultrapassado na pandemia. E exatamente ultrapassado por prefeitos, por governadores e não pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que julgar com base na Constituição e no direito constitucional, e não tentando administrar estados e municípios pelo país. Veja bem, alguns prefeitos já estão dizendo que se o Supremo Tribunal Federal interferir
em decisões assim como fechar comércio, como administrar a cidade, que aí eles entregarão também a gestão dos hospitais para o Supremo Tribunal Federal. Mas não é bem assim. Acima de tudo está a Constituição. A Constituição garante o direito de ir e vir, que está sendo suprimido por alguns prefeitos e governadores, e garante também o direito ao culto religioso e às reuniões. Então, é isso que tem que ser julgado e que está em debate neste momento no plenário do Supremo Tribunal Federal. No último debate, o Supremo decidiu que os prefeitos e governadores é que teriam o comando desse processo. Mas vejam bem onde foi dar esse direito excessivo a essas gestões regionais. Alguns municípios foram a extremos, paralisaram absolutamente tudo e não quis nem saber. Outros ainda discutem o que é essencial ou não. O que é isso? O que é essencial? Na minha opinião, o essencial é todo o trabalho onde o pai de família tem que fazer para levar o pão para casa. Se não é essencial ir trabalhar e receber o salário todo mês e ficar na beira da piscina, discando, gastando o dedinho e buscando comida, bebidas através dos pedidos delivery, aí tudo bem, não é essencial. Mas se o pai de família tem que acordar, botar o pé no chão frio e ir trabalhar, esse é o trabalho essencial. Muito aquém do grande direito constitucional que vem logo no início da Constituição, diante da prioridade que os constituintes deram, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, e nesse caso, em julgamento, está o direito à reunião religiosa. Nunca é demais insistir aqui, eu já falei, que esse acesso à religião, ele é universal. A assistência religiosa vem nos casos de guerra, os capelões vão para a frente de batalha, vão lá dar assistência religiosa, dar apoio, né? No caso de guerra. No caso de prisão, lá nas prisões, existem capelões, pastores que vão dar assistência, inclusive nos corredores da morte, ou seja, nos que estão condenados à prisão perpétua ou à pena capital. Estão lá os padres, os pastores que dão assistência, ou seja, esse é um direito que está acima de todos os direitos. É isso que está julgando o Supremo. O ministro Luiz Fux não gostou da fala de um dos advogados, quando o advogado falou que, perdoe, eles não sabem o que fazem. Uma frase que Jesus falou ali nos momentos finais da agonia, né? E aí Fux se sentiu ofendido e disse que o pior é a omissão. Mas não, viu? Um direito intervencionista que tira direito do cidadão é pior do que a omissão, sim. Bom, isso. Antes de passar para o Fius, um recado. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos aqui a presença da Ana Paula Henkel. Assim que possível, a Ana estará de volta com a gente aqui, completando o nosso time também. Fius, aí agora há pouco a gente acompanhava o voto do ministro Gilmar Mendes e recebo aqui a informação de que ele já aproveitou o voto para criticar o governo federal e disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem se omitido nas ações de combate à pandemia. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite a você. Bom, então a palavra omissão foi ensaiada, é isso? Porque a notícia anterior era que o presidente Luiz Fux havia falado que o pior é a omissão. E agora o Gilmar diz que acusa o governo federal de omissão. Então isso é um teatro, né? Tá tudo errado aí, Vitor, porque o Supremo Tribunal Federal está julgando absolutamente nada, né? O STF tomou a decisão de descentralizar. O STF decidiu que o princípio, né, de política sanitária no Brasil durante a pandemia era a descentralização das decisões. O STF tomou essa decisão e deu aos estados e aos municípios a prevalência para decidir com aquele argumento de que eles conhecem melhor, eles estão mais próximos da realidade. A gente ficou aqui querendo não acreditar que isso era um ato de sabotagem ao governo federal. Agora, eles trazem para si o julgamento de uma matéria, por quê?
né? Quer dizer, seria consonante com o princípio que eles dizem ter trazido para decidir a descentralização, que eles descentralizassem. No que batesse lá no STF, a questão dos cultos de igreja, de missa, não, nós decidimos que isso é decisão da localidade. Por que eles estão decidindo isso? Será que é só para dizer que a omissão do governo federal, a gente custa a crer, né? De novo, Vitor, trata-se de um teatro. Isso aí que parece o exercício do direito, né, e do julgamento, isso é um teatro, porque mesmo essa questão do dilema, o direito à crença sobrepuja ou prevalece em relação ao direito à saúde, né, da coletividade, que seria o ponto em discussão. Eles não sabem, porque eles não têm os parâmetros sanitários, né? Os parâmetros sanitários de convivência não estão consagrados. Desde lá da OMS, que se demitiu da racionalidade e faz também uma literatura errática desde o início dessa crise, não há parâmetros definidos. Por isso que eu digo, parâmetros de convivência em segurança sanitária deveriam estar a cargo da autoridade sanitária, que é nacional. E isso aí o STF se encarregou de atropelar com a sua decisão, que eles mesmos frequentemente tentam negar que tomaram, né? Mas nós sabemos, nós conhecemos a decisão, reiteramos, e essa decisão foi tomada. Então é isso, eles estão lá decidindo em cima de um princípio que eles mesmos estão atropelando, porque eles disseram que era para descentralizar. Então, se era para descentralizar, que cada município, que cada estado se entendesse lá e decidisse se pode, se é seguro, né? Quantos % de ocupação de uma igreja, de um templo, né? Ninguém sabe, não tem parâmetro. Cada um diz o que quer, cada um chuta o que quer, ao sabor das suas conveniências. Isso está muito mal parado, justamente pela falta de parâmetro. Como é que você vai exercer o direito, afirmar o direito, em cima de parâmetro nenhum? Não há direito para defender. Então, estão fazendo lá essa cena e vamos acompanhar aí. E rapidamente, Augusto, antes de passar para você um detalhamento aqui sobre o que disse o Gilmar Mendes agora no julgamento, o ministro falou que o Brasil estaria pior se o STF não tivesse dado autonomia a governadores e prefeitos para impor restrições locais. Abro aspas. Não fosse essa decisão, o nosso quadro sanitário estaria muito provavelmente pior do que se encontra. E esse é um aprendizado que temos no Brasil. Infelizmente, é que as situações trágicas ou graves ainda podem piorar. Às vezes parece que o poço não tem fundo. Fecho aspas, foi a fala do ministro Gilmar Mendes. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Quer dizer, boa noite, grande Vitor, boa noite, meu compadre Zé, boa noite, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Quer dizer que o Maritaca de Diamantino também entende de questões sanitárias. Ele agora é doutor em coronavírus. Ele acha que se não estivesse com os governadores e prefeitos, a coisa estaria pior. Pois daqui a pouco a gente vai poder fazer o balanço da pandemia. Até agora, falar que o lockdown não funciona é que é fake news. Eu repito, o lockdown, pelo menos o lockdown brasileira, não funciona. Não funciona. Senão, nós não teríamos hoje 4 mil mortos, aí a contagem diária, né? Chegou a isso com o lockdown. Brasil inteiro está sob lockdown. Aqui em São Paulo está sob intervenção, né? É o lockdown ditado pela fase emergencial. E os oportunistas que fingem entender de coronavírus e pandemia já começam a dizer, já começam a insinuar que a culpa, além do presidente genocida, é do povo. Mas nós não conseguimos até agora nenhum lockdown completo e tal. Nem conseguirão. Como é possível um lockdown se o transporte público não é visto, não é examinado pelas autoridades? Se você tem os ônibus e os vagões de metrô superlotados todo dia, é evidente que essas pessoas não estão incluídas no lockdown. Eles não sabem disso? Agora, resolvam esse problema
em vez de ficar deliberando sobre questões constitucionais já resolvidas. O direito de crença, né? O direito de crença, o direito de religião está estabelecido ali, não pode ser restringido por prefeitos e governadores. Não pode. O Supremo Tribunal Federal provavelmente hoje vai decidir que prefeitos e governadores podem desrespeitar a Constituição e ignorar uma decisão correta do ministro Nunes Marques, porque ele obedeceu a Constituição e obedeceu a normas de distanciamento social que são indispensáveis, fundamentais em tempos de pandemia. É isso que ele aprovou, porque o voto dele, a liminar dele não está na pauta, mas ela é que está em julgamento, neste momento. Então ele seguiu a Constituição. Agora vem os prefeitos e dizem, não vale isso aí. Até agora contribuiu para o aumento de mortes, contribuíram os templos fechados, estão fechados. No mundo inteiro eles estão abertos com restrições. Na dogmática alemã, né, segundo a dogmática alemã, como citou agora há pouco aí o Gilmar Mendes, lá na Alemanha todos os templos estão abertos, com essas mesmíssimas restrições adotadas, né, previstas pelo ministro Nunes Marques. Então qual é o problema? Se com os templos fechados, a curva de mortes, de óbitos e casos confirmados continuam subindo, por que culpar os templos? Agora vai crescer mais ainda se os templos forem abertos. É isso aí, os doutores em nada que compõem o Supremo, só eles é que podem aprovar uma bobagem dessa inconstitucional. Mais uma vez. Eles estão culpando o que eles sabem que não é responsável por essa pandemia. Ninguém abre a boca, o cinismo já ultrapassou todos os limites, ninguém abre a boca sobre transporte público, né? Que circulam o tempo todo as verdadeiras fontes, né, de disseminação da pandemia. Mas não, fecha os templos. O prefeito da cidade fechou a igreja, imagina. Aí diz, não, a fé pode ser exercida à distância. Então eles precisam explicar como é que se faz para comungar à distância, como querem os católicos, por exemplo. Como é que faz? Dá para fazer isso, a não ser presencialmente? Então é o seguinte, quando se fizer o balanço dessa pandemia, nós vamos descobrir que quem celebra o lockdown e quem considera o lockdown a solução dos problemas, esses sim são os disseminadores de mentiras, e esses deveriam ser punidos por essas plataformas aí que ficam considerando fake news qualquer alternativa apresentada por quem não se permite deixar de pensar.